tá motivado, mas às vezes tá até motivado, mas não tá focado. Olha que interessante, né? Tá motivado, mas não tá focado. Isso acontece porque a matéria não é passada para você com aquela didática adequada, que tu fica imerso com o assunto. Primeiramente, eu sou o @prof. Bruno Vasconcelos. E segundamente, você vai anotar muito comigo. Como assim? Porque anotando, você absorve 87% a mais, fica mais focado, fica mais imerso com o assunto. Ah, professor, mas a minha banca, ela é só letra de lei. É aí que tá o pulo do gato. Não é só lendo a letra de lei que vai fazer tu sugar o que tá escrito ali. Tu precisa de uma linguagem adequada, que eu faço aqui com minha escrita, que vai fazer tu sugar aquele conteúdo de forma estratégica e deixar tu ciente do que foi colocado ali, como 2 mais 2 é igual a 4. Sem muita delonga, venha ver como é feito aqui toda a minha estratégia. Se prepare para anotar muito e vambora! Pessoal, começando aqui, o primeiro assunto que a gente vai ver hoje é o artigo 5º. Como assim, professor? São os direitos e garantias fundamentais. Tá bom, pessoal? Isso aqui ele vai do artigo 5º até o artigo 17. Mas, professor, eu vi que tem o artigo 1º, 2º, 3º e 4º também, né, tal, que são os princípios fundamentais. Eu sei, mas tenha calma, tenha calma. Comece com esses, depois a gente vê ele depois. A ordem não altera nada não, tá bom? Eu gosto de ver ele depois porque a decorebazinha básica, não se preocupe. Primeiro pega esse aqui de dificuldade média e depois a gente vai moldando você. Nem se preocupe, eu vou começar com ele aqui. E você não se preocupe com o artigo 1º, artigo 4º. Confia em mim, tá bom? Beleza, massa? É isso. Volta pra cá. Então, pessoal, o primeiro que vai começar aqui é o artigo 5º. Saudoso artigo 5º, tá? Onde tem os direitos individuais e coletivos. Tá bom, tá bom. Beleza. Como é que funciona isso, tio? Vem pra cá, tá bom? Aqui no artigo 5º você vai ter os direitos básicos. Quais são esses direitos? Lembrando que direito é uma coisa, garantia é outra. Como assim? Vamos lá. Direito é aquilo que já nasce contigo. Já nasce não, tu é um feto, tem acesso a direitos. Eu sou um feto, professor, tenho acesso a direitos, sim. A vida, por exemplo. Nem à toa que aborto é crime contra a vida. A herança, tá bom? Garantia é se seu direito for violado de forma ilegal ou abusiva, você pode usar uma garantia para se defender. Como, professor? Vamos dizer que o direito de ir e vir foi violado de forma ilegal e abusiva. Qual garantia você vai usar? Um habeas corpus, por exemplo. Você vai aprender comigo um assunto específico chamado remédio constitucional. Mas você pegou até aqui? Massa, é isso, tá bom? Nesse assunto, nem se preocupe. Você vai ganhar uns gatilhos, tudo bonitinho. Só que do mesmo jeito que tu ganha um carro, tu ganha um seguro para ele. Ou seja, do mesmo jeito que tu ganha direitos, tu ganha garantias. Se um direito seu for violado de forma ilegal ou abusiva, você tem a garantia para lhe proteger. Porque de vez em quando o direito seu pode ser violado, mas de forma legal. O poder público, Bruno, pode violar um direito meu de forma legal? Pode. Por quê? Porque tem um superpoder no braço. Que superpoder é esse? O interesse da coletividade. Ou seja, ele pode violar um direito seu em nome da coletividade. Ele pode lhe abordar, mão na cabeça e encosta para mim. Olha, tirou o direito de liberdade de locomoção. Tirou, mamífero, tirou na hora. Né? Pode desapropriar a tua casa, minha casa, que minha vozinha deixou comigo. Isso, se for demonstrado que é o interesse de uma coletividade de, de construir um hospital ali, ele viola, te indeniza lá e tchau. Poxa, professor, tá de boa, mas poder manda do povo. Tá de boa? Top, é isso. E aqui a gente vai ver os direitos básicos, tá? Depois a gente vai para direito político, nacionalidade e ver outros direitos aí, tá bom? Volta para cá. Que direitos básicos são esses, Bruno? É o que eu chamo de CEPROVIL. Que, Bruno, é remédio? É, ó. CEPROVIL. Mas o que despenca aqui, mamífero, é quem pode ter acesso ao CEPROVIL. Mas, Bruno, o que é o CEPROVIL? Venha para cá, vou dizer agora. CEPROVIL é C, S é de segurança, propriedade, V de vida, I de igualdade e L de
Mas sabe o que despenca para tu aqui? Quem tem acesso a segurança, vida, propriedade, igualdade e liberdade? Quem tem acesso a isso aqui? Será que é só brasileiro? Brasileiro vai ter acesso. Ó. O brasileiro tem acesso. E o estrangeiro tem acesso? Professor, isso eu sei, diga. Estou lendo aqui o artigo 5º. Ele fala que é só estrangeiro residente. Bem errado. Tá aqui. Ele fala que quem vai ter acesso é brasileiro e estrangeiro residente. Mas em nenhum momento eu falo que é somente esse. Não faria lógica isso. Ó. Por quê? Tu tá dizendo pra mim que estrangeiro não residente pode matar ele? Pode prender ele por nada? Pode tirar a polícia dele? Não. Então a informação está errada? Não. Está incompleta. Então, se a sua prova falar assim, brasileiro, estrangeiro, residente, só isso, tem acesso a direitos como liberdade, vida, igualdade, propriedade, tá certo. Agora, se sua prova falar assim, que são somente eles, viu a diferença? Aí sim tá errado. Tá de boa? Top, é isso, volta pra cá, volta pra cá. Então, beleza. Estrangeiro, residente ou não, é isso. Vou mostrar pra você como é que cai, tá? Ou não. Esse O ficou estranho, não foi? Vou botar um O melhor aqui. Minha letra é horrível, tá, pessoal? Ou não. Agora, e pessoa jurídica tem acesso? Já cai na sua banca. Sua banca pega a doutrina também, viu? Vou mostrar a você. É 10%, mas cai. E pessoa jurídica tem acesso a direitos básicos? Pessoas jurídicas têm acesso naquele que couber, quando cabível. Como assim? Vou explicar já já. Quando cabível. Pegou o rolê massa, quando cabível tem acesso. Como assim, professor? Vou te mostrar agora. Ó, observaçãozinha aqui, ó. Tá? Ó, olha pra cá. Veja, se quer assim, que, como sua banca já perguntou, pessoa jurídica tem acesso a direitos, certo ou errado? Certo. Agora, se quer assim, pessoa jurídica tem acesso a qualquer direito, aí tá errado. Você pegou o rolê, massa, é isso. Por quê? Tem direito que ela não tem acesso, porque a natureza não permite, né? Por exemplo, vida. Como é que vai ter acesso à vida? Não tem como matar uma pessoa jurídica, senão já tinha matado, né? Vou dizer qual não, tá bom? Beleza, massa? É isso, tá bom? Mas, pessoa jurídica tem acesso à propriedade? Tem como você botar a propriedade no nome da pessoa, tá? Quando cabível, tem. Quando não cabível, não tem. Tá bom, beleza? Se quer a sua prova, pessoa jurídica tem acesso a direitos. Correto. Pessoa jurídica tem acesso a qualquer direito. Aí tá errado. Só quando for cabível. Tá de boa? Pegaram aqui? Perfeito. Vamos ensaiar de novo? Brasileiro. Bruno, como é que fala brasileiro? É nato ou naturalizado? Qualquer brasileiro. É o que qualquer brasileiro, tá bom? Qualquer brasileiro, nato ou naturalizado. Se estrangeiro tem, né? Ó, aqui, ó. Nato ou naturalizado. Tá de boa? Volta pra mim. Volta para mim. Vê só, Bruno, o que é um brasileiro nato naturalizado? Você vai ver comigo no assunto específico. Mas basicamente, o nato é aquele que nasceu no Brasil ou tem um pai ou mãe brasileiro, salvo exceção aí. O naturalizado é aquele que não nasceu no Brasil e não tem nenhum pai e nem uma mãe brasileiro. Então ele vai preencher requisitos para conseguir ser. Tá bom? Beleza? É aquele cara que nasceu estrangeiro e não tem nem pai nem mãe brasileiro. E não nasceu no Brasil. O naturalizado é isso. Nasceu estrangeiro, não tem nem pai nem mãe brasileiro e não nasceu no Brasil. Tá bom? Beleza, massa? É isso, tá bom? Top, 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 top. Aí veio pro Brasil, preencheu os requisitos, se tornou brasileiro nato ou naturalizado. Tá bom? Beleza? Ou se tornou brasileiro naturalizado. Tá bom? Beleza, massa? É isso, tá? É um assunto específico, não se preocupe, tá? Vai estar aqui, de boa na lagoa. Volta pra cá. É isso, tá? Então, brasileiro, tanto nato como naturalizado, estrangeiro residente ou não, tá? E pessoa jurídica, só quando cabível, tá bom? Bruno, como vai cair na minha prova? Você quer assim, tem acesso à segurança, propriedade, vida, igualdade, liberdade, brasileiros e estrangeiros residentes, tem acesso.
Bruno, mas tu falou que é estrangeiro residente ou não? Sim, mas não falou em nenhum momento somente. Se falar somente, tá errado. Você botar terrorista, tem acesso? Tem acesso. É refugiado, tem acesso. É Brad Pitt, tem acesso. Ele é milionário, tem acesso sem pagar nada. É o que, Bruno? É. Não concordo, foda-se. Olhe, aqui você vai ser moldado só para sua prova. Não vai cair sua opinião. Tome cuidado. Ah, mas na prática não é assim. Foda-se. Aqui é só para tirar a CNH. Não é para dirigir na H-Menon. São coisas totalmente diferentes. Não é para dirigir na prática. Tá bom? Aqui eu vou moldá-lo só para prova. Se falar brasileiro e estrangeiro, certo? Brasileiro e estrangeiro residente, certo? Brasileiro e estrangeiro residente e somente eles. Aí tá errado. Tá de boa massa? É isso, tá bom? Pessoa jurídica só quando cabível. Só que tem um detalhezinho aqui, eu vou botar para você, ó, uma observação. Existe um direito que só o brasileiro tem acesso. Então, ó, estrangeiro e pessoa jurídica não tem acesso a direitos políticos. Brasileiro, somente ele vai ter acesso a direitos o quê? Políticos. Bruno, se eu sou um estrangeiro, preencho os requisitos e me torno um brasileiro naturalizado, tem acesso a direitos políticos. Vai poder se candidatar, por exemplo, a presidente e a vice, mas tem direito político. O que é direito político? Poder votar e ser votado. Tá bom? Beleza, massa? É isso. Agora, se é só estrangeiro, não se tornou brasileiro naturalizado, só estrangeiro, aí não tem acesso. Quando a sua banca IBFC coloca o nome estrangeiro, aí quer dizer que aquele ser humano não tem nem o título de brasileiro nato e muito menos naturalizado. Tá de boa massa? É isso. Quando fala estrangeiro, é aquele ser humano que não é nem brasileiro nato nem naturalizado. Tá de boa? O naturalizado é um ex-estrangeiro para sua banca. Que agora é o quê? Um brasileiro. Tá de boa? Naturalizado não é brasileiro, porra. Beleza? Massa? É isso, tá bom? Tá de boa? Top, é isso, tá? Então, estrangeiro e pessoa jurídica não tem acesso a direitos políticos. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoa jurídica não vota também, né? Imagina se estrangeiro votasse, mamífero. Imagina se estrangeiro votasse. Uma eleição ia ter contêineres da China chegando aqui com 2.000 votos, né? Da Índia, né? Imagina se pessoa jurídica votasse. Graças a Deus não vota, né? O que é ter de empresa abrindo, né? Do nada, né? Tá de boa massa? É isso. Pessoa jurídica não vota, tá bom? Beleza? Top. É isso. Se não vota, automaticamente não é votado. Todo mundo, vou dar uma dica para você. Todo mundo que pode ser votado tem que estar votando. Mas nem todo mundo que vota pode ser votado. Segura essa frase aí que a gente vai ver lá no assunto específico. Volta para cá. Isso. Perfeito, 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 perfeito. Massa, 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 massa. Bruno, tem mais alguma observação? Não. Tá bom? Ó, estamos vendo aqui o artigo 5º, tá? E vamos ver cada um desses direitos aí do artigo 5º. Tá bom? Beleza? Massa. Primeiro direito que eu vou ver com vocês hoje é da vida. Oreno, dorime, seu bem mais precioso, mamífero. E quando a gente fala em vida, a gente fala aqui, ó, em dois aspectos. E aqui eu já vou trazer outras coisas do seu edital, tá bom? Uma é de ficar vivo e o outro é de ter uma vida digna. Oxe, Bruno, digna. Eita, analfabeto. Pronto, analfabeto é um exemplo, tá? Que pode votar e não pode ser votado, tá? Ó, ficar vivo e ter uma vida digna, tá bom? Beleza, massa. Deixa eu botar essa vida aqui. Nomezinho mais bonitinho, né? Ai, Bruno. Tô ali analfabeto, não sabe escrever bem, não. Calma, é pra cá. Ó. Ficar vivo, ter uma vida digna. Só que qual é o rolê aqui? O que vai cair pra tu aqui é a exceção. Como assim, tio Bruno? É exceção. A exceção de quando isso aqui pode ser violado. Quando pode ser violado, professor? É quando eu tiver raiva do caba? Não. Pode ser violado um negócio chamado pena de
morte em guerra declarada. Tá bom, beleza? A vida pode ser violada em caso de pena de morte de guerra declarada. Como é esse rolê aqui, tio Bruno? Veja só. Aqui, ó, já que o assunto de vocês tem essa parte aqui no edital de vocês, eu já trago. É assim meu esquema, tá? Presidente decreta após até tu, analfabeto. Ô, rapaz, tu tem produção analfabeto. Autorização do Congresso. Tá bom? Toda vez que eu for trazer um artigo, fora o artigo 5º, eu vou botar de roxinho aqui, tá? Isso aqui tá nos artigos da Constituição, tá? Artigo 49, tá bom? Que ele fala que é a competência exclusiva do Congresso. E 84, que ele fala que quem decreta é o presidente. Então veja que massa isso aqui, já traz outros assuntos aqui que tem conexão, tá? O Congresso é a babá do presidente. Eu vou falar aqui umas coisas, você grita aqui, Congresso, tá bom? Por exemplo, ó. Quem autoriza o presidente a se ausentar do Brasil? Congresso. Quem julga as contas do presidente? Congresso. Quem pode sustar o ato do presidente? Congresso. Quem autoriza o presidente a decretar estado de sítio? Congresso. Quem autoriza o presidente a decretar guerra? O Congresso. Quem aprova a intervenção federal do presidente? O Congresso. Quem aprova o estado de defesa? O Congresso. Cheio de porra nenhuma. Chuta o quê? O Congresso. O Congresso é babado do presidente. Vamos falar em algum modo de fiscalização dele ao Congresso. Lógico que é uma hipótese aí que ele vai ser julgado em crime de responsabilidade, em crime comum, que a gente vai ver isso em outro rolê. Mas como falar em coisas que estão fiscalizando o presidente e você tá na dúvida lá, marca o Congresso. Tá bom? Que ele é a babá do presidente. Tá bom? De boa massa, é isso, volta pra cá. Então, beleza. E quando eu falo em vida digna, vou trazer aqui para vocês o artigo 5º, né? Lógico, inciso 3. E o artigo 1º, inciso 3º. Por quê, professor? Olha, ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. E degradante, né? Tá de boa massa? É isso. E isso aqui, mamífero. Veja, isso aqui é sem exceção, tá? Ninguém será submetido a tortura, não tem nenhuma exceção que autorize torturar e nem a tratamento desumano e degradante. Bruno, e a pena de morte? É um tiro na testa e acabou. Não tem nada de tortura, não. Pena de morte, não. É nada de torturar no saco, não, né? Não é bope, não. Tá bom? Não é matar no saco, não. Não é bope, não. Tá bom? É um tiro na cabeça e acabou. Pô, acabou. Fuzilamento, tá bom? Sem muita frescura, tá bom? Beleza, massa? Frescura é foda, né? E degradante, tá bom? Beleza, massa? Isso aqui, pessoal, é sem exceção, tá? Vou botar aqui, ó. Sem exceção. Isso aqui é o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Para quem faz prova de procurador, e até a segunda fase da OAB, isso aqui é o artigo que todo mundo gosta, que é o artigo 1º, inciso 3. E você vai botar lá no mérito, né? No direito aí. Violou a dignidade da pessoa humana, porque isso se encaixa tanta coisa, aí vai ver se a banca quer, a banca não quer, tá bom? Então, ó, sem exceção, tá bom? Isso aqui não dá da pessoa humana, ninguém será submetido a tortura e nem tratamento desumano e degradante. Lembrando que a tortura está lá no inciso 43, né?
do artigo 5º, a tortura, né? Que está no inciso 43 lá do artigo 5º, a tortura aqui, ó. 43, ela é inafiançável e não cabe graça e anistia. Tá bom? A tortura ela é inafiançável e não cabe graça e anistia. Não confunda com imprescritível. O que é imprescritível e também inafiançável é o racismo. Tá de boa, massa? Volta pra cá. Volta pra cá. Beleza, veja que eu vou juntando os assuntos aqui com vocês, tá? Beleza, massa. É isso. Perfeito, 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 perfeito. Tá? O item 2 aqui, tá? O item 2, a gente já vai ver. A gente já vai ver o primeiro inciso do artigo 5º. Tá bom? Chamado de igualdade. Só que, lógico, eu vou trazer outros assuntos que tá no edital aqui, claro, né? Tá bom? Beleza, massa. Peraí. Tá, eu quero botar de vermelho. Isso aqui tá rosa, né? Vamos trazer, ó, da igualdade. Né? Veja, a igualdade, também temos dois aspectos aqui. Que sua banca já cobrou sua banca em letra de lei, viu? Isso aqui é doutrina. Temos a igualdade. Igualdade formal e temos a igualdade material. Tá de boa, massa? É isso, mamífero. Olha, a igualdade formal é ser tratado da mesma forma. E a material? Situação diferenciada, tratamento diferenciado. Calma que eu vou explicar para você. Tá de boa? Massa. Ser tratado da mesma forma, material, situação diferenciada, tratamento o quê? Diferenciado, tá bom? Beleza, massa. Primeiro eu quero que você bote uma observaçãozinha aqui, ó. Doutrina que sua banca já cobrou 3 vezes. Observação, anote. O que, professor? A igualdade. Igualdade material é um direito de segunda geração. Só bota isso que você vai ver lá na frente para que serve. Tá de boa, massa? É isso. A igualdade material é um direito de quê? Segunda o quê? Geração. O que é isso, Bruno? Vamos lá. Veja bem. Se falar assim, Bruno, como é que tem igualdade no Brasil se tem Maria da Penha e não tem João da Penha? Não fala isso às vezes, né? Aquele sentido polêmico, né? Bruno, como é que tem igualdade no Brasil se a licença paternidade são tantos dias e a maternidade são tantos dias, né? Veja, às vezes existem hipóteses onde todos podem ser tratados da mesma forma. Por exemplo, você vai fazer uma prova para policial civil. A primeira fase, que é a prova de conhecimento, é a mesma prova para homem e para mulher. A segunda fase, geralmente, é o TAF, que é o teste físico, que a gente chama, né? O homem tem 5 vezes mais testosterona que a mulher. Então, não é justo você cobrar o mesmo teste físico do homem para a mulher. Então, para ela ter um tratamento diferenciado, ela tem que estar em situação de desigualdade. Então, aquela pessoa que está em tratamento diferenciado vai ter um tratamento. Desculpe, aquela pessoa que está em situação diferenciada vai ter um tratamento o quê? Diferenciado. Aquela pessoa que está em situação diferenciada vai ter um tratamento o quê? Diferenciado. Por exemplo, quem tem mais capacidade de ficar em pé? Eu, meus 35 anos aqui, né? Enxuto, coroa enxuto, tá? Fica rindo. Ou um idoso de 82 anos.
Eu tenho mais capacidade de ficar em pé do que ele. É ou não é? É. Então, quem tem mais capacidade de ficar em pé? Bruno 35 ou Coroa de 82? Bruno 35. Ok, massa, perfeito, perfeito. Então, você acha justo ter uma fila preferencial para ele? Sim. Situação diferenciado, tratamento o quê? Diferente. Isso é igualdade o quê? Material, porra. Pegou o rolê massa? É isso. Ó, tá tu aqui, ó, você tá no ônibus, chega uma gestante de 8 meses. O que é que tu faz? Não, pô, faz isso não, tá doido? Ó, tu vai sair e deixar ela sentar. Ela tá numa situação diferenciada. Merece tratamento o quê? Diferenciado. E assim fica em parâmetro de quê? De igualdade. Ela tá se lascando sentada e tu tá se lascando em pé. Mas veja, o parâmetro tá mais igualitário ali. É o que chama de equidade. Tá de boa massa, é isso, a isonomia, né? Então aqui temos a igualdade o quê? Material. Então a igualdade material é essa. Tá bom? Beleza, massa? É isso. Bruno, me traga aí hipóteses que possa cair na minha prova, que são exemplos de igualdade material. É agora, mamífero. Ô, professor, mas eu tô lendo aqui o artigo 5º, inciso 2, ele fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E aí? Tá certo. Em nenhum momento ele fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e vão ter o mesmo quê? Tratamento. É isso, é o tratamento que muda tudo. Veja, tanto eu como o senhorzinho de idade vai ter acesso ao direito de poder pagar no banco, mas o tratamento vai ser diferenciado. Tanto eu como a gestante vai ter acesso ao transporte público, mas o tratamento vai ser diferenciado. Tá de boa massa, e como sua banca é a IBFC e vai trazer ordem social, artigo 5º completo, vou trazer aqui para você 2 exemplos que podem cair na sua prova, tá bom? E é assim que eu sincronizo tudo. Vem para cá. Bum! É isso aí, vem pra cá, vamos lá. Então, exemplos de igualdade. Olha, observação 2, vou botar observação 2, tá? Eita, a caneta tá errada, Bruno. Tô além do analfabeto, eu tenho TDAH, Bruno. Tenho TDAH de dislexia. Meu Deus, Bruno, que vida triste. Vida triste nada. Eu trato, tá bom? Ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E deveres, não, deveres. Pode vir obrigações também, tá? Nos termos, Bruno, termos, é tão simples um T, Bruno, assim, ó. Olha, Bruno, como é simples, ó. Termos desta Constituição. Me dê exemplo, Bruno, onde vai ter. Veja, em nenhum momento aqui diz que para ser igual, eles vão ter o mesmo tratamento. Eles vão ter os mesmos direitos, obrigações ou deveres, já viu das duas formas, mas não pode ter discriminação, tá bom? Sem discriminação. Cuidado com esse termo que eles adoram. Exemplo de tratamento diferenciado. Primeiro, clássico, tá? Prometi para você, né? Com os artigos, vou botar de rosa, né? Pronto, ó. Primeiro clássico. Artigo 5º, inciso 50. O que ele diz aqui? Ele diz que uma presidiária pode ter acesso ao seu filho durante o que? A amamentação. Ou seja, veja, a situação está diferenciada aí. Então, aquela mulher, ó, foi preso a mulher ou o marido. Um presidiário ou uma presidiária. Marido amamenta? Não. Então, veja, não pode. É como se a pena estivesse passando para a criança, né? E a pena não passa da pessoa condenada. Isso é um princípio que você vai aprender comigo aqui. Então, isso é um exemplo. Só a presidiária vai ter acesso ao filho quando ele nascer. Para fazer o que? A amamentação. Porque a criança não tem culpa. O leite materno é o alimento mais perfeito do mundo. Então, a criança não tem culpa que a mãe fez. A criança não pode ser punida pela merda que a mamãe fez. Então, ela vai ter acesso ao filho, mas não é porque ele é melhor que o homem, e sim para proteger o filho na o quê? Amamentação. Então, a presidiária terá acesso ao filho durante o período de quê? Amamentação, artigo 5º, inciso 50, o L. Tá bom, beleza, massa? Me diga outra hipótese aí, Bruno, que
Vai ter um tratamento diferenciado, porque a pessoa está em situação diferenciada aqui. Artigo 210, parágrafo 2º. Esse assunto está no seu edital, ordem social. O que diz, Bruno? O índio que está lá isolado, ele tem culpa que ficou isolado? Não. Mas ele quer ter acesso à educação. Aí vai ser obrigado, aquele índio que nunca teve acesso à língua portuguesa, a aprender português do nada? Não. A Constituição diz que o índio poderá ter acesso à educação usando a sua língua materna. Mas por que esse tratamento diferenciado por índio? Porque ele tá numa situação que diferenciada. Perfeito, perfeito, tá massa. Então, se cair para você, vai ser um desses dois aqui. Isso é um exemplo de igualdade o quê? Material, perfeito, porra. Caralho, turma da porra, tu tá bem pra caralho, velho. Porra, mamífero. Muito bom, muito bom. Então, amiguinho, amiguinha, matou aqui exemplos, né? Tem vários aí, tem vários outros aí, tá? Tá bom, beleza, massa? É isso. Mas por enquanto, esses dois aqui tá de boa pra você, tá? De boa, massa. Dois exemplos aí, ó. Top, tá? Vamos ver uma questãozinha. Bora, simbora. Top. Vambora. Questão 2 aqui, tá? Pessoal, quem tá assistindo pelo YouTube, que eu vou disponibilizar essa primeira aula aqui de graça, tá? Essas questões estão aqui na minha plataforma. Quem quiser comprar minha plataforma, tem todos os meus cursos aí, todas as aulas de Direito Constitucional ou outros cursos, tá aqui o link embaixo, tá bom? Beleza? Mas isso aqui, ó, é Isolado TJPE, tá bom? Beleza? Massa. É isso, tá? E quem tá assistindo pela plataforma, tá aqui embaixo, então, assim, questões TJPE, tá bom? Pra cá, vem pra cá. Vamos lá. Então, vê só, vamos lá. Segunda questão. Ó, a questãozinha de analista, tá? A primeira eu não vou ver, não, que é a parte de doutrina, tá? Isso aqui a gente vai ver quando for estudar a parte de questões específicas, tá? Olha. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Beleza, até aí, beleza. Sendo possível a discriminação salarial no trabalho em qualquer... Não, nada a ver isso aqui. Qualquer hipótese, discriminação... Já tá falando merda aqui, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude... Opa! Isso aqui, pessoal, tem que ser lei. Vai ver já já isso, tá bom? Beleza? Top. É possível tortura e tratamento... Vou nem ler o resto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Veja, brasileiros e estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Qual o erro daqui? Se ele botar assim, somente. Mas ele botou isso? Não. Então, se ele não botou, tá certo, como eu conversei com vocês. Ela adora fazer isso. Qual seria o erro, na verdade, né? Se ele botasse somente, tá bom? Beleza, massa? É isso, tá? Se ele não botou somente, tá certinho aqui, tá? Só tá incompleta a informação, mas não quer dizer que tá errada. Tá bom? Beleza? É isso. E agora vai ver essa partezinha aqui da igualdade. Tá? Ou da igualdade, não, da legalidade. Tá bom? Vai ver essa partezinha aqui da legalidade. Tá bom? Beleza? Como é a legalidade, professor? Roda pra mim. No próximo bloco, beleza, massa? Tamo junto. Até a próxima. Foi um prazer enorme. Até o próximo desafio. Fui, valeu!